Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento. 5 anos e 5 meses após divórcio. Claudivânia Guedes, Indaiatuba, São Paulo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente, e em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmos, capítulo 9, versículo 1, 2, 3, 4 e 10. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria e paz no coração que venho aqui testemunhar o amor de Deus por mim e por minha família. Confesso que ainda estou meio anestesiada com todas as bênçãos que o Senhor tem feito em minha vida. Não sou merecedora de nada, absolutamente nada, mas Ele é misericordioso e o seu amor por nós é inexplicável, é infinitamente maior que qualquer ser humano possa explicar. Ninguém explica Deus, ô glória! Amados, vou apenas resumir um pouco do meu testemunho, porque se realmente eu fosse descrever tudo aqui, seria um livro com muitas páginas, porque meu deserto durou 5 anos, 5 meses e alguns dias. Meu deserto começou em agosto de 2014 e em setembro, no mesmo ano, faríamos 8 anos de casados. Na época, nossa filha tinha apenas 3 aninhos de idade. Nosso casamento já não andava muito bem desde 2013, mas íamos empurrando. Eu achava que os nossos problemas eram por causa de tanta correria, filha pequena, meu trabalho, e também meu esposo trabalhava e fazia faculdade. Enfim, eu achava que isso era só uma fase devido a tantas responsabilidades e logo passaria. Entretanto, não passou. Ao contrário, a situação só foi piorando cada vez mais. Já não mais íamos à igreja, nos afastamos totalmente do Senhor. E aí começaram cada vez mais as cobranças do meu esposo para comigo, porque eu cheguei a um ponto de não mais cuidar das coisas dele e até de mim mesma. Na minha cabeça era muita coisa para mim. Trabalhar fora, cuidar da casa, filho, marido, cuidar de mim. Ressalto aqui que eu não fui sábia, porque ganhava muito bem, e ao invés de pagar alguém para me ajudar quando as tarefas estavam acumuladas, eu não fazia isso. E assim, os sábados e domingos, eu ficava em casa faxinando, enquanto meu esposo saía com nossa filha para a casa dos nossos parentes. E o tempo foi passando, e essa rotina continuava. Ficávamos até meses sem intimidades sexuais, não da parte dele, mas sim da minha. Quando ele me procurava, eu dizia que estava cansada com dor de cabeça, dores nas pernas e por aí vai. Muitas vezes, realmente eu falava a verdade, em outras não, porque eu não tinha nenhuma vontade de fazer amor com meu esposo, e assim fomos nos afastando um do outro cada dia mais. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. É exatamente isso que aconteceu comigo, e o meu esposo começou a chamar a minha atenção para essa situação. Ele dizia que eu precisava mudar, que aquilo não estava certo. Tornei-me uma pessoa muito rixosa, ciumenta, chata, briguenta e só fazia aquilo que eu queria. Muitas coisas eu fazia mesmo ele não concordando. Eu dava meu jeito e o convencia a fazer. E com isso, a cada dia que se passava, a situação ficava pior. Então, meu esposo se afastou totalmente de mim. Começou a dormir na sala. E então,
começou a cair a minha ficha de que aquilo não era apenas uma crise, e sim a falência total do meu casamento. Meu esposo disse que ia embora, porém, eu jamais achei que esse dia chegaria, e esse dia chegou, o dia mau, que a palavra do nosso Deus fala. Dia 16 de agosto de 2014, o meu esposo pegou tudo dele e saiu do nosso apartamento. E aí, meus queridos, o meu chão caiu. Tudo desabou. Minha família tinha sido destruída. E eu não sabia o que fazer, pois a nossa filha, vendo tudo aquilo, ainda muito pequenina, ficava andando da sala para o quarto sem saber direito o que estava acontecendo. Ela viu o pai pegar todas as coisas dele e colocar em uma mala e foi embora de nossa casa. Foi uma das cenas que eu não desejo para ninguém. No primeiro ano, foram muitas brigas e eu fiquei sabendo da amante que ele tinha na faculdade. E aí as coisas pioraram ainda mais. E sem nenhuma sabedoria, eram brigas e brigas. No meio de tudo isso, eu só tinha uma certeza, que eu queria minha família de volta e orava, pedia a Deus. Eu voltei para a igreja, que congregávamos junto, mas parecia que nada melhorava. Com 7 meses de separados, por não ter nenhuma sabedoria ou ajuda de alguém, a minha família começou a me pressionar para divorciar, pois poderíamos entrar em um acordo de dividir os bens e assim cair nas armadilhas do inimigo. Eu dei ouvido à voz do inimigo e eu mesma fui atrás de um advogado, contratei e fiz o divórcio. Isso porque meu tio havia dito que ele daria o dinheiro do divórcio, que eu não precisava me preocupar com essa questão, e assim procedeu. Assim, nos divorciamos no consensual, ou seja, concordância de ambas as partes, por total falta de conhecimento. Eu fiquei com o apartamento, ele com o carro. Irmãos, ressalto aqui que não façam isso. Não sejam vocês a colaborarem mais ainda com aquilo que o Senhor odeia. Fiz porque não tive sabedoria e nem conhecimento total do que realmente é um divórcio de acordo com a palavra de Deus. Porque na época, a ajuda que tive foi: divorcie. Mesmo sem sabedoria, o dia do divórcio foi uma das piores sensações de morte que eu já senti na vida. Foi literalmente um atestado de óbito de marido vivo. Não desejo essa sensação para ninguém, mas o Senhor sabe de todas as coisas e mesmo assim eu agradeço e glorifico por tudo que passei. Quase 1 ano depois, entre separação e divórcio, eu continuava em busca da restauração. Lia muitas coisas na internet sobre restauração de casamentos. Assistia diversas pregações, inclusive o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Um livro bom, porém havia muitas coisas que eu não concordava e, enfim, não apliquei. O Senhor já tinha seu plano de amor e misericórdia em minha vida. Um belo dia, em maio de 2015, pesquisando na internet do nada, claro que não foi do nada, né, irmãos? Foi o próprio Deus. Em um blog, a irmã Ednete fez uma postagem falando algo sobre o testemunho do pastor Henrique Lino, do Ministério Atalaia de Deus. Na hora, me chamou muito a minha atenção o nome desse pastor. Porém, no dia não procurei nada mais sobre isso. E acabou que passaram alguns dias e me veio novamente à cabeça aquele tal pastor. O pior, não sabia mais onde achar aquele tal blog. Comecei a procurar desesperadamente e pela graça de Deus encontrei. Imediatamente entrei no site, li praticamente todos os testemunhos ali postados. No outro dia, liguei no ministério e falei com o pastor Henrique Lino. Ele me pediu para eu assistir todos os vídeos, aqueles 10 vídeos sobre casamento e divórcio. Assisti todos, praticamente em uma noite. Passaram alguns dias, não recordo agora após assistir. Eu liguei novamente para o pastor Henrique e ele me orientou no que eu deveria fazer. Amados, confesso que algumas coisas eu fiz e outras não.
Está aí a importância de obedecer o homem de Deus, e eu desobedeci e acabei que não entrei mais em contato com o pastor Henrique. No mês de julho, no mesmo ano, fui viajar para outro estado, visitar meus pais. Quando cheguei lá, a tia do meu esposo me ligou e disse: "Se prepare, porque seu marido alugou uma casa e vai morar com a amante." Nesse período, meu esposo até então morava com a tia dele. Meu mundo caiu com essa notícia. Lembrei do pastor Henrique e imediatamente liguei para ele e contei tudo o que tinha acontecido. O pastor Henrique me disse: "Quando você voltar de sua viagem, você me liga novamente e conversaremos." E quando voltei de viagem, entrei em contato com meu querido e amado pastor. E ele disse assim: "Você está preparada?" E eu disse: "Sim." O pastor então disse: "Se prepare porque não é fácil." E ele me disse: "Também não vai chegar a 2 anos e seu casamento será restaurado." E comecei a ser acompanhada pelo pastor Henrique. E ele sempre me ligava, perguntava como estávamos e assim foi indo. Mas eu, como sempre, não obedecia às orientações do pastor e fazia do meu jeito. E aconteceu que em 2016 caí em uma armadilha do inimigo. Meu esposo havia brigado com a amante e veio para mim todo choroso, pedindo perdão e pediu para voltar. E eu, caladinha, não liguei para o pastor Henrique e chamei meu esposo para voltar para a nossa casa. E ele voltou. Sim, amados, foi apenas uma volta e não a restauração. No dia seguinte, que meu esposo tinha voltado, liguei para o pastor Henrique e contei tudo. E na hora o pastor já me disse: "Seu casamento não foi restaurado. Seu marido só voltou para casa porque ele não tinha lugar para ficar." Aquilo para mim foi um baque e mesmo desobedecendo ao pastor, ele me disse: "Vamos aguardar para ver as coisas como vão ficar e você vai me ligando." Irmãos, não era meu esposo que estava em casa, e sim o próprio inimigo. Ele chegava em casa do trabalho, não olhava na minha cara, mal falava comigo, tomava banho, se perfumava todo e saía sem dar nenhuma satisfação. E voltava entre as 11 e meia-noite. Quase 2 meses após a volta dele, descobri que ele estava arrumando uma casa para ir morar com a amante novamente. Liguei para o pastor Henrique e ele me orientou para pedir para ele sair de casa. E assim eu fiz. E ele saiu bravo comigo. Ele me acusou de mandar ele embora, mas desta vez obedeci ao pastor, porque era o correto. Em resumo, foram os piores dias da minha vida, porque ainda não era a hora dele voltar. Eu coloquei minhas mãos. Então, amados, não desobedeçam ao pastor, que ele sabe o que está falando. Por desobediência, meu casamento realmente não foi restaurado em 2 anos, assim como o pastor havia profetizado. Mas para a honra e glória do Senhor, o pastor Henrique resolveu continuar me acompanhando. Mas eu, como sempre, muito teimosa, vira e mexe fazia o contrário e caía em desobediência. Eu ligava para o meu esposo, pois qualquer coisa que eu falasse era motivo de brigas. Caí muitas vezes. Tinha vezes que fazia coisas e não ligava para o pastor Henrique, porque sabia que ele ia puxar as minhas orelhas. Claro que eu estava errada, porque eu havia desobedecido. Quando o pastor me ligava, não conseguia esconder, e eu falava o que tinha acontecido. E o pastor Henrique me dizia assim: "Se você continuar desse jeito, o seu casamento não vai ser restaurado. Você não entregou seu casamento nas mãos do Senhor. Você está atrasando a restauração do seu casamento. Tudo só depende de você entregar seu marido para o Senhor. Se você continuar assim, eu não vou mais lhe acompanhar." Eu corria aos pés do Senhor, orava, entregava, mas não conseguia descansar, porque ainda estava olhando a situação e não olhava totalmente para o Senhor. Assim como é e tem que ser, foram dias, meses e anos de sofrimento, dor na alma, choro, angústia, medo. Não pensem que lutar pela restauração de um casamento é fácil, porque não é. Se você está disposto, lute, porque a vitória virá, mas virá
quando verdadeiramente deixamos o Senhor agir e andar em obediência à palavra de Deus e ao pastor que te orienta. E mesmo assim, esse homem de Deus não me deixou sozinha no deserto. Cumpriu com a sua palavra e me conduziu nesse deserto árido e terrível que é o deserto da separação. Ele me carregou no colo, assim como um pai carrega um filho. Pastor Henrique Lino, nesse momento os meus olhos se enchem de lágrimas. Lágrimas de alegria e gratidão, em primeiro lugar ao nosso Deus por ter escolhido o Senhor para cuidar de mim, por ter tido misericórdia de mim, e até como mesmo o Senhor disse, que não sabe por que não me abandonou de tão teimosa que eu era, pois eu quis fazer do meu jeito. A resposta que veio do Senhor foi que o pastor não me deixou porque somente Deus sabia que se ele me deixasse, talvez o meu casamento nunca seria restaurado. Claro, devido às minhas teimosias. E ali, Deus sabia que teria que ser alguém de pulso firme para me guiar. Glórias a Jesus. Fui muito tentada a desistir. O inimigo não queria ver a minha família unida novamente. Ficava enfraquecida. O inimigo enviava homens, pessoas bem-sucedidas financeiramente, para ver se eu caía, e muitas vezes me pegava pensando nesses homens, que talvez ali estivesse um escape, uma melhoria para a minha situação. Porém, a palavra de Deus fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. 1 Coríntios capítulo 10, 13. Eu desacreditava, muitas vezes não tinha mais fé, a esperança parecia ter morrido, mas mesmo assim voltava para o Senhor e novamente orava e pedia a Ele forças e graças para continuar. Ligava para o pastor Henrique chorando e falava o que ele estava acontecendo. E o pastor me dizia: olhe para o Senhor, vamos continuar, vamos vencer, minha filha. O pastor Henrique, sempre prestativo e usado por Deus, me confortava e eu voltava à batalha e o Senhor me respondia novamente e eu levantava e continuava. E assim, amados, foram 5 anos, 5 meses. São mais ou menos 1.986 dias de muita luta, mas também de muito aprendizado e de vitórias. O Senhor sempre enviava o maná dele todos os dias e nunca faltou nada, nem para mim, nem para minha filha. E assim como está escrito: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Assim, literalmente, o Senhor nunca me deixou e nem me desamparou. Oh, glórias a ti, Senhor. E Ele disse que devolveria o meu sorriso, e Ele devolveu muito mais do que eu imaginava. No dia 9 de fevereiro de 2020, o Senhor devolveu meu esposo para a honra e glória do nome de Jesus. Meu esposo está em casa e meu casamento foi restaurado. É claro, amados, a luta continua, porque a obra do Senhor precisa ser terminada, mas sinto o principal, a paz que excede todo entendimento. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deleita-te no Senhor, também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amados, durante todos esses tempos, o Senhor falou comigo através da palavra e através da vida do meu querido e amado pastor Henrique. Deixo aqui o meu recado para todos aqueles que lutam por suas famílias. Por mais doloroso que seja, por mais longo que seja o seu deserto, por mais tentados que vocês possam vir a ser, não desistam. Olhem para o alvo que é Jesus e não para o seu cônjuge. Apenas obedeçam ao Senhor, porque enquanto eu olhava para a situação, Deus não fez nada. E quando eu verdadeiramente entreguei, deixei e descansei, o Senhor restaurou muito rápido o meu casamento. Coisas que há muito tempo atrás já era para ter acontecido. Então, tomem cuidado, se posicionem para não ficar tanto tempo no deserto. Deixo aqui essa palavra
que o Senhor colocou no meu coração para vocês. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Roubar a paz, matar o amor e destruir as famílias. Mas Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 10 e 11. Meu grande abraço a todos e que a paz do Senhor reine sobre a vida de cada um e que haja mais e mais famílias restauradas para a honra e glória do nosso eterno Pai. Claudivânia Guedes. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.